Se você está com a tua Bíblia, abra em Números, no capítulo 22, vou ler com vocês, versículo 1 até o 6. Na verdade, você pode até deixar a Bíblia aberta, ou o aplicativo aí, que nós vamos ler outros versículos também. Mas para começarmos, Números 22, de 1 a 6, diz assim: Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Amém. Vamos orar, se você puder, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou nesta noite, neste lugar. Sabemos que não estamos aqui por acaso, sabemos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, e mais uma vez pedimos: Deus, fala conosco. Nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que chegamos. Faça algo novo nos nossos corações nesta noite, Pai. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu pregue tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Esse é um texto, essa é uma passagem, na verdade, conhecida para você que é de igreja. Você provavelmente já ouviu falar a respeito de Balaão e sua jumenta. Talvez você nem saiba que esse era o texto, mas esse é o texto que Deus usa uma jumenta para falar com um homem teimoso. Imagina uma coisa dessa, uma jumenta, um animal, de repente começa a falar com você. Se fosse eu, acho que eu saía correndo. Essa jumenta está endemoniada, ou sei lá. Mas na verdade era Deus ali, de alguma forma, falando com Balaão. Balaão, o texto começa, na verdade, a Bíblia não nos conta muito sobre este homem aqui, mas fala algumas coisas, que ele era de Beor, morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates, e aí fala um pouquinho, fala na verdade que ele era um profeta. Tem versões da Bíblia que vai falar que ele era um adivinho, né? Mas que na verdade, naquele tempo, o que significava é que ele era um profeta. E a gente vai ver que nesse texto aqui o que está acontecendo é que Israel está avançando. Israel está guerreando e tomando os lugares e as cidades por onde eles estavam passando. Eles estavam indo rumo à terra prometida que Deus havia prometido a eles. Eles haviam passado já muitos anos no deserto. E eles estão avançando e conquistando territórios e guerreando contra exércitos inimigos. E as pessoas que estavam vendo isso acontecer começaram a ficar preocupadas. As cidades que estavam depois deles começaram a olhar e falar: bom, eles vêm destruindo todos os exércitos inimigos, eles vêm tomando as cidades, os territórios. Então Balaque, que era o rei, em uma cidade ali próxima já a Jericó, ele fica tão preocupado, ele não sabe o que fazer. Afinal ele ouve notícias, ele fica sabendo do que estava acontecendo, o povo de Deus avançando, o povo de Deus indo em direção aonde eles estavam. Então ele pensa: bom, o que é que eu posso fazer contra esse povo que se diz o povo de Deus? Ele começa a pensar: o que será que eu posso fazer? E então ele decide chamar este homem chamado Balaão. E ele decide chamar este homem Balaão porque com certeza
ele era conhecido ali no meio daquelas pessoas. Tanto que quando Balaque manda seus servos chamar Balaão, ele diz o seguinte: olha, se você abençoar este povo, eu sei que eles serão abençoados. Se você amaldiçoar este povo, eu sei que eles serão amaldiçoados. Ou seja, aquele homem, ele tinha credibilidade, as pessoas sabiam a respeito dele, ele era um profeta, ele era uma voz naquele tempo, e provavelmente as coisas que aquele homem falava acontecia, senão ele não teria credibilidade. Então Balaque, naquele momento que ele não sabe o que fazer ali, ele está com medo do povo de Deus que está vindo em sua direção, e ele então decide chamar Balaão. E é sobre este homem, na verdade, que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre Balaão. Na verdade, já até preguei, acho que umas 2 mensagens neste texto, mas um pouco mais à frente. Preguei sobre o fato de Balaão não conseguir profetizar contra o povo de Deus, porque Deus diz: olha, aquele a quem eu abençoo, quem é que pode amaldiçoar? Então, porque às vezes Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas não consegue, porque aquele a quem Deus abençoa, quem é que pode amaldiçoar? Isso aqui para nós já é maravilhoso. Se Deus te abençoa, quem é que pode amaldiçoar a sua vida? Mas eu quero falar um pouquinho hoje mais sobre a vida deste homem, porque quando nós olhamos para o texto, a princípio, o começo da vida dele é de um jeito, e ele termina a sua vida e sua caminhada de uma maneira muito diferente de como ele havia começado. O que nós vamos ver aqui é que o que nos parece é que ele começa bem. Ele recebe uma proposta de Balaque para ir até lá e profetizar contra o povo de Deus. E quando os homens de Balaque chegam para fazer esta proposta para Balaão, a resposta dele para estes homens, sabe qual é? Olha, faz o seguinte: vocês vão passar a noite aqui e amanhã cedo eu vou trazer a resposta para vocês, porque antes de eu dar a resposta a vocês, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Então a gente encontra aqui um homem que orava, a gente encontra aqui um homem que falava com Deus, a gente encontra aqui no começo da história um homem que se importava com o que Deus falava. A gente encontra aqui no texto um homem que buscava direcionamento de Deus, que não queria fazer as coisas por sua própria vontade ou simplesmente por fazer, não queria tomar suas decisões independente de Deus, mas um homem que busca direcionamento. Calma, eu não posso dar a vocês uma resposta sem antes consultar o Deus Todo-Poderoso. Então a gente encontra aqui um homem que se relacionava com Deus. No começo da história, na verdade, quando você vai lendo, a partir do capítulo 22, ali de Números, até o 31, 30 e poucos ali, você vai ver as coisas que este homem fez. Ele profetizou algumas vezes. E várias das profecias que ele profetizou aconteceram. Um homem de Deus, um homem que era a boca de Deus. Ele profetizou a respeito de Davi. E aconteceu, a profecia se concretizou, Davi veio. E na verdade essa profecia falava também a respeito até de Jesus, do Messias. Ele profetizou, ele falou sobre Davi, ele falou coisas que aconteceram. Ou seja, muitas vezes você vai ver este homem aqui sendo usado por Deus, sendo boca de Deus, sendo profeta de Deus, se importando com o que era importante para Deus, pedindo autorização para Deus do que ele deveria ou não deveria fazer. Mas quando a gente vai lá para o final da vida deste homem aqui, a gente percebe que ele se perdeu. A gente percebe que em algum momento da sua vida ele se vendeu. A gente percebe que coisas aconteceram que o levou para longe, distante da presença de Deus. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês, que vai mostrar algumas das atitudes, algumas coisas que este homem, que a princípio quando olhamos no começo, um homem de Deus, que ora, que pede permissão, que se relaciona com Deus, fazendo agora que você diz, não é possível que é o mesmo homem. Depois de ele ter ido e ter aconselhado, depois de ele ter ido, quando Balaque o chama e ele não conseguiu profetizar contra o povo de Deus, porque Deus não permitiu, depois que passa tudo isso, ele vai embora e a Bíblia nos conta que ele vai ficar ali no meio dos midianitas,
E o texto vai falar algo terrível a respeito dele, vai dizer o seguinte, olha em Números 31, versículo 15 e versículo 16, diz assim: Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de quem? De Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Este homem aqui, Balaão, ele não consegue profetizar contra o povo de Deus, mas ele tem uma ideia. Ele está no meio dos midianitas, dos inimigos do povo de Deus, e ele começa a dar conselhos para as pessoas. Ele começa a aconselhar as mulheres. E qual foi o conselho dele? Olha, se as mulheres entrarem no meio do acampamento do povo de Deus, e se as mulheres se deitar com os homens do povo de Deus, influenciar eles, e levá-los a adorar outros deuses, então vocês vão vencer o povo de Deus. Ele encontra, na verdade, uma maneira de destruir o povo de Deus, porque ele entende, bom, amaldiçoar a quem Deus abençoa não tem como é que amaldiçoa quem Deus já abençoou? Mas a saída que ele encontra é eles mesmos podem se destruir. Então como é que nós vamos fazer isso? E aí ele dá conselho às mulheres, e é o que o texto nos diz aqui no caso de Peor. E neste caso aqui as mulheres vão lá e iludem os homens, e os homens agora estão adorando a outros deuses, e se misturam com outros povos. Por conta disso Deus fica irado e destrói parte do povo ali. 24 mil pessoas morrem naquele episódio ali, e é este homem aqui que é o grande causador de tudo isso que está acontecendo. Se você for olhar para o fim da sua história, no capítulo 31, dos versículos 1 a 8, olha o que diz: o Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas, depois disso você será reunido ao seu povo. Ele está dizendo vingue, por quê? Por conta dessas coisas que haviam acontecido. Deus fica bravo e diz: olha, agora eu quero que você vingue os midianitas. Aí diz assim: então Moisés falou ao povo dizendo: armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Aí olha o que diz aqui: também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Então é neste episódio aqui onde o povo de Deus está destruindo e matando ali os midianitas, e Balaão, antes profeta de Deus, antes aquele que andava com Deus, que perguntava a Deus: vou ou não vou, o que é que eu faço? Agora este homem está sendo morto aqui no meio dos inimigos de Deus. O que é que aconteceu com Balaão? E não apenas isso, mas se você... Balaão, ele é citado em alguns lugares na Bíblia, e quando citam o nome de Balaão, você vai ver o legado de Balaão. O que é que ele deixou com sua vida, com seu exemplo? Qual foi o legado? O legado é aquilo que a gente deixa depois de não estarmos mais aqui, que as pessoas vão olhar e dizer: olha o que aquela pessoa nos deixou, que abençoa as nossas vidas ou não. E Balaão deixa um legado, só que o legado de Balaão não foi tão bom assim. Em Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 11, diz assim: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. 2 Pedro 2,15 diz assim: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Nasce uma doutrina, então, a doutrina de Balaão,
esse homem, ele é citado, ele é lembrado, o seu legado é como aquele que abandonou os caminhos do Senhor, aquele que se vendeu por alguma coisa. E antes um homem que andou com Deus, que profetizou, mas que morreu no meio dos inimigos e deixou um legado negativo. A gente pode olhar para algumas histórias assim na Bíblia e nos perguntarmos, puxa, mas que coisa terrível, como é que isso pode acontecer? E você vai ver que foi um processo na vida daquele homem. E na verdade uma história como essa nos traz algumas lições, alguns ensinamentos. Porque acredito que se você está aqui neste lugar é porque você talvez não tenha até começado bem, mas o desejo do teu coração é terminar bem. É verdade ou não é? Você fala aqui, olha, a minha história talvez não tenha sido a das melhores até aqui. Se eu sentar com você e te contar as coisas que aconteceram, as tragédias da minha vida, talvez você vai dizer, olha, foi muito ruim, mas eu estou aqui porque eu não quero que a minha história, que o meu legado seja esse. Eu quero que termine diferente, eu quero terminar diferente, eu quero ver restauração de Deus na minha vida, eu quero ver Deus movendo na minha vida, eu não quero mais viver da maneira que eu vivi até aqui. Então, algumas lições para nós aqui na história deste homem. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o fato de Deus não mudar de ideia. Eu não sei se você sabe disso, mas uma das características, um dos atributos de Deus, do Deus que nós servimos, é que Ele é imutável, ou seja, Ele não muda. Ele não muda de ideia, Ele não muda de opinião, Ele não se arrepende, Ele não fala algo com você e no dia seguinte, puxa, eu estou meio arrependido, acho que eu vou voltar atrás daquilo que eu falei com ele, eu prometi uma coisa para esse meu filho, mas não sei, acho que não era bem isso, me arrependi, acho que eu não vou fazer isso na vida dele. Não, nós seres humanos somos assim. Tem vezes que a gente faz um combinado e depois você vai embora e pensa, caramba, por que eu fiz esse combinado? Por que eu falei que eu ia? Por que eu me comprometi a fazer isso? Porque nós somos assim, a gente às vezes se arrepende do que falamos, a gente quer voltar atrás, a gente muda de ideia, os sentimentos mudam, mas não Deus, Ele é imutável. E por que é que eu estou dizendo isso para vocês? Sabe por quê? Porque quando Balaque envia seus homens para fazer uma oferta, na verdade, a Balaão, e diz, olha, Balaque está te chamando e ele tem presente para você. E Balaão, o que é que ele faz? Ele vai orar, como eu disse antes. Ele fala, olha, passa essa noite aqui, que eu vou falar com Deus, e se Deus me permitir ir, eu vou, se Deus não permitir, eu não vou. Ele ora e ele fala com Deus e diz, Deus, será que eu devo ir? E Deus responde Balaão. Você vai ler no texto, você vai ver que Deus fala para ele, não, você não deve ir. Então o que é que Deus falou? Não vá. Deus muda de ideia? Não. Só que os homens de Balaque voltam até Balaque e dizem, olha, ele não quis saber de vir não. Ele orou lá, passou uma noite, disse que Deus falou para ele não ir, e ele não veio. Balaque fica indignado e aumenta a proposta. Fala, não, volta lá, leva mais algumas coisas para ele, faz uma proposta melhor e fala para ele vir. Mais uma vez, o que é que Balaão faz? Fica mais uma noite aqui que eu vou orar. E aí, então, depois de orar, eu trago uma resposta para você. Se Deus me permitir, eu vou. Se não, não vou. E aí, Balaão vai até Deus e ora e diz, Senhor, novamente, eles estão me chamando para ir para lá. Será que eu devo ir ou não? E nesse texto aqui pode até parecer, em algum momento, que Deus tenha mudado de ideia. Porque o que é que Deus responde para Balaão? Vai lá, Balaão. Não fala o que eu não te mandar falar. Mas a gente vai ver no texto que o que Deus estava dizendo para Balaão, sabe o que era? Meu filho, faz o que você quer fazer da tua vida. Você quer ir, vai, porque Deus não muda de ideia. Ele já havia falado, olha, não vai. E mais uma vez, no dia seguinte, um tempo depois, Balaão está lá de novo diante de Deus, dizendo, Deus, será que eu posso ir? Deus não muda de ideia. Deus já havia falado, não vai. Se Deus falou, não vai, não é para ir. Só que Balaão está insistente com Deus, está lá, Deus, será que eu vou, será que eu não vou? E por que Balaão está insistindo com Deus? Porque era algo que ele queria ir, ele estava com vontade de ir, ele queria o prêmio por ir até aquele lugar, e por conta dos seus desejos, e por conta da sua vontade, de novo ele está diante de Deus, dizendo, Deus, será que o Senhor não quer que eu vá? Será que o Senhor não me permite ir? Mas Deus não muda de ideia. Às vezes a gente se engana e a gente pensa que Deus muda de ideia. Deixa eu dizer uma coisa para você,
Deus tem a sua palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem coisas, às vezes, que a gente fica orando a Deus, e pedindo para Deus, e perguntando para Deus, mas já está falado. Deus já falou, já está na Bíblia, já está escrito, e Ele não muda de ideia. Deus, será que eu devo... Às vezes eu acho uma loucura, mas tem crente que pergunta: Deus, olha, será que eu devo largar dessa mulher e me casar com aquela outra ali? Meu querido, você não precisa perguntar isso para Deus, já está na palavra, está escrito, já está falado, e Ele não muda de ideia. Deus já falou, já está escrito, já disse: olha, aquilo que Deus uniu, o homem nenhum não deve separar. Essa é a vontade de Deus. Deus, qual será que é a tua vontade? Você nem precisa perguntar a vontade de Deus sobre esse assunto, porque Ele já falou, e se Ele falou, Ele não muda de ideia. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós permitimos que as nossas vontades entrem em jogo. Às vezes a gente permite que os nossos sentimentos entrem em jogo. A gente quer tanto ir, a gente quer tanto fazer, que a gente está insistindo com Deus, quase que como se nós pudéssemos convencer Deus, quase que como se nós pudéssemos fazer Deus mudar de ideia. É como você fica para um amigo, ou para a esposa, ou para o marido: mas vamos lá fazer, mas vai ser legal, mas é isso. E às vezes a gente barganha com Deus como se nós fôssemos mudar a opinião de Deus, ou como se Deus fosse mudar a opinião daquilo que Ele já falou. Mas quando Deus falou, Ele não volta atrás. Se Ele entregou uma promessa, Ele não volta atrás. Se Ele determinou algo em sua palavra, Ele não volta atrás. Deus não se arrepende, Ele não muda de ideia. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, um homem de Deus tentando negociar com Deus para ver se Deus iria mudar de ideia, para ele fazer aquilo que ele queria. E aqui foi o início do declínio na vida espiritual daquele homem. Tentando com Deus: não, me deixa aí, mas eu já falei que não é para você ir. Mas me deixa aí, então vai. E eu acho interessante porque Deus não proíbe de ir. Então vai, segunda vez, vai lá. Não falo que eu não estou... Por que Deus faz isso? Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a nada. Ele diz para você: não é o melhor. Mas aí você diz: mas eu quero. Ele diz: então vai. Eu já te falei que não é o melhor, mas você está dizendo que você quer, que você vai, então vai. Mas Deus, será que o Senhor não me permite? Não são os planos que eu tenho para você, mas você quer ir? Vai. Deus não nos obriga a nada, e a gente vê esse homem aqui tomando suas decisões, não baseado naquilo que Deus havia falado com ele, mas baseado nos seus sentimentos, nas suas vontades. Olha o que está acontecendo aqui. Balaque faz propostas para Balaão, e as propostas que ele faz para Balaão chamam a atenção daquele homem. Ele manda uma vez, o homem não foi. Ele manda duas vezes, e ele faz até convencer aquele homem. E aqui nós aprendemos algo. O quê? O diabo não desiste. E ainda pior, ele sempre melhora a proposta. Ele vem a primeira vez e diz: olha, vamos que você vai receber isso. Não vou não, Deus falou para não ir. Volta com a proposta melhor, até convencer aquele homem. Às vezes nós lemos textos da Bíblia e parecem distantes de nós, mas na verdade, muitas vezes é o que exatamente acontece nas nossas vidas. O diabo vem e te tenta de alguma maneira, você sabe o que Deus tem para a sua vida, e ele vem, ele faz uma proposta, e você está firme, você fala com Deus: Deus, eu devo ir, não devo ir, Deus, eu devo fazer, não devo fazer, e Deus diz: não faça, não entre, não vá, não faça essa sociedade, não entre nesse trabalho, não faça aquilo, e você está firme, você está lá: não, amém, Deus, o Senhor está me direcionando, amém, eu vou te obedecer, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, mas a proposta melhora. O diabo, ele vem com mais propostas, ele vem com propostas que enchem os teus olhos, e aí você olha para Deus e você olha para a proposta, você olha para aquilo que Deus falou para você e você olha para a proposta, e o problema é que muitas vezes a gente acaba decidindo por aquilo que enche os nossos olhos, e não por aquilo que Deus está nos direcionando a fazermos. Foi o que aconteceu aqui. Deus não mudou de ideia. Deus já havia dito: não vai.
mas é tão bom, mas vai ser tão legal. Então vai. E ali começa o declínio na vida daquele homem. Decisões que foram o levando à destruição. Não foi da noite para o dia, mas foi aos poucos. Foi uma decisão, depois outra decisão, depois outra escolha, se afastando dos caminhos do Senhor, até chegar à sua destruição. Então cuidado com as propostas que o inimigo faz a você. O diabo, ele te conhece, e ele sempre vai fazer uma proposta que enche os teus olhos. Ele não é burro da maneira às vezes que a gente pensa que ele é. O diabo, ele não vai aparecer para você igual você vê no filme, com chifrinho, nada disso. O diabo vai aparecer bonito, o diabo vai aparecer bonita, o diabo vai aparecer cheiroso, o diabo vai aparecer cheirosa, o diabo vai aparecer com um contrato atraente. Ele não vai aparecer de um jeito que você vai falar, sai fora, eu não quero entrar nesse negócio. Não, ele vai aparecer de um jeito que vai te chamar a atenção, vai encher os teus olhos, vai falar, uau, que coisa boa. Nossa, que vontade de fechar esse negócio, que vontade de ir lá, que vontade de estar com essa pessoa. Mas se Deus disse não, escolha obedecer a Deus, que sempre será o melhor para as nossas vidas. Então, esse homem decide não obedecer, fazer suas vontades. E você vai ver aqui que, pautado no que ele toma as suas decisões. Está claro. A escolha dele aqui, a decisão que ele toma é pautado nos benefícios, nos sentimentos, na vontade humana de ter, de realizar. A escolha dele aqui não foi pautada em uma palavra que ele havia recebido de Deus. E aqui é um sério problema do ser humano. É por isso que a Bíblia o tempo inteiro vai nos ensinar e vai nos instruir o que? Nós não devemos viver o que? Por vista. A gente deve viver por fé. O que é fé? Fé não tem nada a ver com os nossos sentidos humanos. A fé não sente cheiro. A fé não é o que os meus olhos estão vendo. Não. A fé não tem a ver com os meus sentimentos. Mas eu estou sentindo que não. É independente do que você está sentindo. A Bíblia, Deus nos orienta. Olha, vocês não devem, não podem viver uma vida por vista, por sentimentos humanos, mas vocês devem andar por fé, ou seja, não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo, o que importa é obedecer a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, inúmeras vezes vamos precisar, a única coisa na verdade que vamos ter inúmeras vezes vai ser só a fé. Eu estou só fazendo em obediência, eu estou só fazendo porque eu creio que Deus tem algo para mim, porque eu não estou sentindo nada, eu não estou com vontade, eu não quero fazer, eu não quero ir, na verdade eu queria ir para o outro lado, eu queria fazer outra coisa, mas eu vou fazer isso aqui, porque eu creio que se Deus está me direcionando para esse lado aqui, Ele vai cuidar de mim. Se Deus está me guiando nesse caminho aqui, Ele vai me abençoar. A minha decisão nunca deve ser por sentimentos, ou por aquilo que enche os meus olhos, mas as minhas decisões precisam estar pautadas na palavra de Deus. O que é que Deus diz? O que é que Deus pensa? O que Deus tem para a minha vida? Infelizmente a gente vive em um mundo onde frases como o importante é ser feliz é o que muitas vezes orienta a vida das pessoas. O importante é você sentir amado, estar apaixonado, apaixonada, e muitas vezes somos enganados por sentimentos, por aquilo que vemos, e o diabo muitas vezes nos rouba, destrói as nossas vidas. E esse homem aqui, ele toma decisões em sua vida, por conta daquilo que ele vê, por conta daquilo que naquele momento enche seu coração, por suas vontades, pelos seus desejos, e muitas vezes somos roubados exatamente aqui. Por exemplo, eu converso com muita gente, eu converso com casais e às vezes o casal senta na minha frente e fala assim: pastor, sabe qual que é o problema? É que a gente já não sente mais nada.
E a minha vontade é dizer, e daí? E daí? O problema é teu. Faz sentir de novo. Não foi você que um dia estava lá diante do altar e disse, olha, na tristeza, na alegria, na enfermidade, com saúde, até que a morte nos separe? Foi você? Foi. Então, queridão, está sentindo nada? O problema é teu, faz sentir. Ah, pastor, mas o que eu quero é ser feliz. Aí, querido, se você viver para ser feliz, se você viver para atender os seus desejos, deixa eu te dizer, essa escada vai te levar à ruína. A Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso. Se você fizer o que você está com vontade de fazer, você está perdido. Se você fizer o que você está sentindo de fazer, você está perdido. Se você fizer porque, eu sinto ou deixei de sentir, queridos, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. É claro, eu estou falando de casamento, é importante você sentir, importante, é importante você estar apaixonado, importante, é importante você amar, tá, mas se no momento você não está, você não muda a tua decisão por conta dos teus sentimentos, você agora vai fazer alguma coisa para o sentimento mudar, você vai reconquistar essa mulher, você vai dar flores agora como você dava 20 anos atrás, porque você precisa sentir de novo, afinal você sabe, não é uma opção para mim. Diga amém, os casados. Eu sempre falava isso para minha esposa desde que a gente casou. Eu vou fazer 14 anos de casado agora. E no começo do casamento, você sabe, às vezes é um pouco mais difícil, né? Você está acostumado na casa, lá na outra, aí você apoia uma coisa aqui. Ela fala, mas não é aqui que apoia. Você fala, mas na minha eu apoiava aqui. Ela, mas na minha eu apoiava lá. Aí já viu. E onde é que vai apoiar agora? Aí dá um problema. Aí teve um dia que eu cheguei para ela e falei, filha, deixa eu falar uma coisa. Entenda, eu não vou largar de você. Então nós vamos ter que se resolver. Senão você vai ficar virada com a cara para lá, mas nós vamos ficar juntos. Mas nós somos guiados por, mas eu estou cheio, Gui, mas eu... Se vira, filho. Nós não vivemos por aquilo que sentimos. As nossas decisões não são pautadas naquilo que atrai os nossos olhos. Nossa, mas que proposta boa, e daí? A minha pergunta para você, é de Deus essa proposta para você? Deus falou para você ir entrar nesse lugar? Se eu te fizer essa pergunta nessa noite, o trabalho que você está hoje, você tem certeza que você está no lugar certo, ou foi só porque era uma boa proposta? Boa proposta não basta, querido, você pode estar num bom lugar com uma boa proposta, e esse lugar aí destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, e levar a tua alma para o inferno. Então, não é sobre uma boa proposta, na verdade, o melhor lugar, a melhor proposta, o melhor jeito de nós vivermos a nossa vida é estarmos no centro da vontade de Deus. Deus me ajuda a entender, Deus, é aqui que eu tenho que estar. Deus me ajuda a entender, Deus, é no trabalho que eu tenho que estar. Jesus, me ajuda a entender, porque o que eu não quero é estar longe, eu não quero fazer as coisas porque eu estou com vontade apenas, mas eu quero fazer porque eu tenho certeza que é o que o Senhor tem para a minha vida. Mas é difícil às vezes, né? Apóstolo Paulo mesmo disse, miserável homem que sou. Apóstolo Paulo dizendo isso. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer eu vou lá e faço. Miserável. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, gente, a luta contra as minhas vontades é grande. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero realizar, são os meus desejos. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não é mais sobre os nossos desejos, mas é sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, se for necessário, muda os meus desejos. Deus, se for necessário, muda os meus sonhos. Eu tenho alguns sonhos, alguns planos aqui, Deus, mas se não for os teus planos, por favor, muda os meus planos, muda os meus sonhos. E se o Senhor não mudar, eu vou fazer mesmo assim, porque eu sei que vai ser o melhor para a minha vida. Mas, como eu disse antes, Deus não nos obriga a nada. Você faz o que você quer da tua vida. Deus, Ele te orienta. Você tem a Bíblia, você tem a palavra, você tem um lugar como esse, que inúmeras vezes você ouve uma palavra e você sente um direcionamento de Deus para a tua vida. Tenho certeza que você já veio em algum momento aqui buscando uma resposta e a palavra falou com você e você saiu dizendo, puxa, eu sei que Deus está me direcionando para isso aqui agora, para tomar essa decisão. Agora, se você vai fazer
ou não é mais com Deus, é com você. Ele deixa na tua mão. Você tem escolha, você pode escolher. Este homem aqui, Balaão, ele escolhe ir. Ele pega sua jumentinha, monta nela e ele vai se encontrar com Balaque. Mas interessante que no meio do caminho algumas coisas acontecem. A jumenta começa a ir e de repente a jumenta trava. E Balaão fica bravo com a jumenta, começa a bater na jumenta. Sua jumenta, você é uma jumenta mesmo. E monta na jumenta de novo e vamos embora. E os homens de Balaque junto de Balaão e vendo aquela situação falando, rapaz, que doideira esse negócio, hein? E de novo, de repente, a jumentinha breca lá e Balaão fica nervoso e dá na jumenta, fala, jumenta, vamos embora, eu preciso chegar até lá. E 3 vezes isso acontece. A jumenta trava ali e não quer sair do lugar e Balaão bate na jumenta. E a 3ª vez ele bate, mas bate muito. E ele bate tanto que a jumenta fala. Que coisa é essa, gente? Ele bate a jumenta, olha para ele e fala, eu não estou com você a vida inteira? Eu não estou com você durante toda a vida? Por que você está me batendo, me espancando? Olha o que o texto diz. Balaão levantou, capítulo 22, versículos 21 e 23. Levantou pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os seus chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus porque Balaão foi. O anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta e depois seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Eu não vou ler, eu cortei os textos para não estender muito, mas por 3 vezes isso acontece. Da última vez Balaão, ele fala para a jumenta, se eu tivesse com uma espada, o que eu fazia agora, eu te matava pelo que você está fazendo. Olha só o que está acontecendo com esse homem. A jumenta está vendo o que ele já não podia mais ver. Até a jumenta está vendo, mas o profeta de Deus não está vendo. Tem anjo no caminho impedindo Balaão de prosseguir. A jumenta vê, mas Balaão não vê. Porque é exatamente isso que acontece quando nós escolhemos desobedecer a Deus. Escamas começam a ser colocadas sobre os nossos olhos. A gente perde discernimento espiritual. A gente já não consegue mais perceber o que Deus está fazendo. A jumenta vê, a jumenta percebe, a jumenta vê o anjo, mas Balaão está na jumenta, ele não consegue, não tem mais sensibilidade nenhuma. Ele bate na jumenta porque ele acha que a culpa é da jumenta, enquanto Deus estava o impedindo de ir até Balaque. Ele não consegue ver, olhos fechados, cegueira espiritual. E é exatamente o que acontece. Sabe aquele tipo de gente que você... É quase como aquela pessoa que está todo mundo vendo. Já teve essa sensação? Está todo mundo vendo, só ela não está vendo. Não é possível. As pessoas comentam, não é possível, ela não está vendo. Não está vendo. Está todo mundo vendo, só ela não vê. Está todo mundo percebendo, isso não vai dar certo. Vai acabar em sofrimento, vai acabar em destruição. Mas quando nós decidimos tomar as nossas decisões longe daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente já não tem mais discernimento espiritual, os nossos olhos ficam como se fechados espiritualmente falando, e Deus está tentando, porque Deus é tão bom que Ele não desiste de nós. Mesmo quando a gente desobedece a Deus, fala, quer saber, Deus, eu não vou ali não, eu vou por aqui. Mesmo assim, se fosse eu falava, vai e te lasca agora. Mas Deus é tão bom que Ele manda a jumenta frear. Ele coloca um anjo no caminho com uma espada e faz a jumenta enxergar para ficar com medo. Deus tentando impedir, Deus tentando ir atrás daquele homem, Deus tentando falar a bondade e misericórdia de Deus aqui, mas os olhos fechados por conta das escolhas que ele havia tomado. Cuidado com as tuas escolhas. As tuas escolhas podem
cegar você de tal maneira que você já não percebe mais o agir de Deus, ou que Deus está tentando falar com você ou te mostrar. A gente vê aqui um homem indo para a sua missão, Balaão indo até Balaque e sendo impedido. Eu fico vendo na vida do crente isso acontecendo muitas vezes. Ele indo para algum lugar, ele fazendo alguma coisa e sendo algumas vezes impedido. E geralmente quando o crente é impedido, o que é que ele faz? Está repreendido em nome de Jesus. Sai do meu caminho, Satanás, porque eu vou chegar lá. Enquanto muitas vezes quem está impedindo um caminho não é o Satanás, é Deus. O problema é que você já não tem mais discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando é Deus te impedindo e quando é o diabo te impedindo. Para você qualquer impedimento, qualquer porta fechada, agora é o diabo, nem sempre. Deus fecha a porta também. Porque Deus está no passado, no presente e no futuro. Ele sabe, talvez que aquela porta que você vai entrar vai destruir a tua vida. Então Ele impede você. De alguma forma Ele faz alguma coisa para te chamar a atenção. Para falar para você, não continua por esse caminho, não vai por esse caminho, não entra por essa porta, porque o final não é bom. Então, nós precisamos prestar atenção. Esse impedimento, essa porta que se fechou, será que é Deus? Será que é o diabo? Será que Deus não está de alguma forma me parando, porque Ele me ama tanto e não quer ver a minha destruição? Preste atenção nos sinais de Deus. Deus sempre está falando conosco, todos os dias. Deus sempre está falando. Gui, mas Deus não fala comigo. Fala. É só você abrir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus? Abre a Bíblia. E Deus vai falar com você. Mas aí dá muita preguiça, né, pastor? Então faz o que você quer da tua vida. E depois vem aqui e fala, pastor, você não sabe o que aconteceu. Minha vida está arrebentada. Pergunto, o que você fez? Eu fiz o que eu queria. Exatamente. Agora, se você quer ter um final feliz, se você quer viver as promessas de Deus, você precisa ouvir Deus. Você precisa receber direcionamento através da palavra de Deus. A gente percebe aqui na vida deste homem um declínio espiritual que vai acontecendo pouco a pouco. Ele prefere o prêmio do que a obediência. Ele prefere o que é agradável, prazeroso naquele momento, do que sacrificar e talvez perder alguma coisa, mas para obedecer a Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso nas nossas vidas? Quantas vezes? A gente é teimoso. Eu vou fazer porque eu estou com vontade de fazer, eu vou porque eu estou com vontade de ir. E a gente vê que pouco a pouco, esse homem vai se afastando. Agora o seu legado terrível. E o que me deixa triste é que um homem de Deus, um homem que foi usado por Deus, um homem que profetizou, foi boca de Deus, e muitas coisas que ele falou aconteceram, mas agora morre no meio dos inimigos, sua vida destruída, um legado ruim. Como é que as pessoas se lembram dele agora? Igual Balaão, seguiram os passos de Balaão, seguiram os conselhos de Balaão, aquele homem que preferiu ir lá, desobedeceu a Deus. O que é que aconteceu com este homem? Será que as coisas são da noite para o dia? Ouça, o diabo é astuto. Ele todos os dias está de alguma forma fazendo propostas, tentando de alguma forma nos tirar do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a palavra mesmo diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. A questão não é como você começou, a questão é como você pode terminar. Gui, mas eu fiz tantas coisas, sim, mas hoje você está aqui.
e pode ser diferente a partir de hoje. Deus é tão misericordioso, tanto que mesmo depois de Balaão ter desobedecido e estava indo, se quando a jumenta falasse com ele ali, e ele falasse, puxa, realmente não era para eu estar aqui, e voltasse, eu tenho certeza que teria sido diferente seu final. Mas mesmo assim, mesmo Deus falando, mesmo Deus alertando, mesmo Deus colocando até uma jumenta para falar com aquele homem, ele decide continuar indo, ele decide fazer sua vontade, e morre, e tem sua vida destruída. Deus fala com você todos os dias. Deus usa inúmeras coisas. Não posso falar que Deus usa até um jumento. Você fala, é mesmo, aquele fulano sempre fala um negócio para mim de Deus. Mas Deus fala de inúmeras maneiras. A questão é, será que eu tenho dado ouvidos àquilo que Deus está falando comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Faça enquanto é tempo. Você sabe o que você precisa mudar. Você sabe escolhas que você fez que estão te levando para um caminho de destruição, de morte. E não é o que Deus tem para a sua vida. Sabe a única pessoa que pode resolver esse problema? Você. Deus já falou com você, agora é com você. Você dizer, Deus, chega. Deus, eu vou parar no meio do caminho, eu vou voltar, porque eu sei que não é a tua vontade para a minha vida. Deus, eu vou consertar as coisas. E independente de como você começou, você pode terminar diferente. Esta é a beleza do Evangelho. Independente. Ah, Gui, mas eu fui terrível, mas é por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você, porque Ele sabe que nós seríamos terríveis e pecaríamos e faríamos coisas terríveis que não teriam perdão, mas Ele morreu por mim e por você para perdoar os nossos pecados. E quando nós entendemos isso, aceitamos e tomamos a decisão de andar com Deus, Deus apaga o nosso passado e nos dá um futuro, nos dá uma chance agora de vivermos uma nova vida. Eu estou aqui falando para você nessa noite, olha, acerte, conserte aquilo que precisa ser acertado na sua vida. Muitas vezes nós temos a tendência de deixarmos para depois. Para depois. Não, amanhã eu vejo, depois ano que vem eu resolvo isso aqui. Aquilo que tem te levado à destruição é aos poucos, para longe de Deus. Você acha que Balaão podia imaginar, vou morrer no meio dos inimigos, vão me matar, esse vai ser meu legado? Não. Mas aos pouquinhos, uma desobediência, estar no meio de pessoas que não deveria estar, foi o levando para este lugar de morte e destruição. Então decida hoje, o teu fim pode ser maravilhoso se você andar com Deus. O legado que você vai deixar aqui nessa terra, para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos, pode ser maravilhoso se você andar com Deus. Se você escolher viver aquilo que Deus tem para a sua vida, eu não tenho dúvida que os teus filhos vão olhar e vão dizer, puxa, papai foi um homem assim, 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 mamãe, os netos vão olhar e o seu legado será maravilhoso e marcará a vida deles e dos netos e dos netos dos netos, porque é promessa de Deus para as nossas vidas. Escolha hoje, não deixe para depois, porque Deus tem um fim maravilhoso para a tua vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, pode ficar de pé no teu lugar.